Bem, pessoal, chegamos ao nosso 10º Reflexões e para comemorar o 10º episódio, eu resolvi trazer para vocês os 10 melhores livros sagrados, segundo a minha humilde opinião, ok? E primeiro, antes de começar, eu queria só explicar o que eu quero dizer com livro sagrado. Tá? Livro sagrado para mim não é uma literatura, não é um Senhor dos Anéis, né? Não é um Guerra dos Tronos, não é quadrinhos, não é Shakespeare, enfim. Também não é livro de ciência, mas pode ser livro de divulgação científica, como vocês vão ver. Mas, em geral, tende a ser mais uma coisa religiosa, né? Mas não necessariamente religiosa a maneira como se entende a religião. Eu vou trazer aqui filósofos, eu vou trazer filosofias orientais também. Então fica aí que você vai entender melhor. E por sagrado eu quero dizer sagrado no sentido de conexão ao sagrado. Então esses livros ajudam você a se conectar com o sagrado, a se conectar com Deus pessoal, com Deus impessoal, ou com a própria natureza, ou com o cosmos, ou com o Tao do taoísmo, com a substância de Spinoza, enfim. Ou só com uma experiência de se estar vivo, né? Como dizia Joseph Campbell. Né? Que a gente não está em busca de um sentido para a vida, mas a gente está em busca de uma experiência de se estar vivo. E esse contato com o sagrado, muito mais do que um sentido existencial e filosófico, é muito mais uma experiência mesmo, uma experiência religiosa, de religação a Deus ou ao cosmos. Tá? Então daqui a pouco eu volto com os 10 melhores livros sagrados, segundo a minha humilde opinião. Até lá! Bem, como eu ia dizendo, já vou começar com divulgação científica. Cosmos, de Carl Sagan, é um clássico de 1980 que, na verdade, começou como uma série de TV que depois virou livro pelo sucesso que ela fez, certo? Então, por que eu trago divulgação científica aqui? Porque, na verdade, a natureza também é sagrada e você conhecer a natureza a fundo não diminui o seu sentido de espiritualidade, na verdade aumenta. Inclusive o próprio Sagan concordava com isso, apesar de ser agnóstico, né? Ele estudou mitologias e ele concordava com a espiritualidade nesse sentido de um assombro perante o cosmos, né? Tanto é que eu vou trazer frases-chave de cada livro para explicar melhor eles. Uma frase-chave de Cosmos para mim é: somos uma forma do cosmos conhecer a si mesmo. Então eu acho que nessa frase-chave está muito da espiritualidade do Sagan, que não é uma espiritualidade em busca necessariamente de um Deus pessoal, mas em busca de um sagrado que pode estar dentro da gente mesmo. Quer dizer, nós somos parte do cosmos, né? Nós somos feitos realmente de poeira estelar, como ele explica muito bem lá. Que na verdade todos os elementos pesados no universo são forjados no núcleo das estrelas. Se não fossem as estrelas, a gente não estaria aqui, né? Só teria gases, né? Hidrogênio e hélio. Mas não teria um carbono, por exemplo, não teria elementos mais pesados que formam o corpo humano. E eu acho também importante para qualquer espiritualista ler Sagan, porque a gente não precisa desdenhar da ciência, né? A gente não tem nenhuma razão para isso. De repente o cientista, como um cético às vezes, ele não consegue chegar em certas compreensões espiritualistas. Ele está na razão dele de ser cético. Só que a gente, como não é totalmente cético, digamos assim, a gente não precisa ser tão cético assim, até que o ceticismo é uma ferramenta importante também na espiritualidade, mas a gente pode avançar um pouco mais do que o cientista materialista, digamos assim. Então o Sagan era cientista materialista, sim, era, mas ele estava muito próximo de passar um pouquinho de ser, entendeu? Porque ele tinha uma concepção espiritual assim, da natureza muito interessante e ele transparece isso nos vídeos dele. Continuando, a gente chega no Profeta, de Khalil Gibran. Tá? Esse livro aqui eu recomendo muito, essa tradução do Monsieur Shalita, tá? Que ele é um diplomata libanês que traduziu muita coisa de Gibran aqui no Brasil, ele já faleceu infelizmente, Gibran também, né? Mas se vocês quiserem, na Amazon tem a minha tradução direta do inglês original do Gibran, né? Que está em e-book na Amazon por R$2. O Gibran, ele escreveu esse livro originalmente em árabe, depois ele próprio traduziu para o inglês, já que ele morava em Nova York na época, e aí foi o grande livro dele, a obra-prima dele, considerado até hoje, e foi o que alavancou ele assim como o grande Khalil Gibran, um dos maiores poetas da alma, da humanidade, e certamente o maior poeta libanês da história, né? Então, uma frase-chave do livro
para entender melhor o livro. Tem várias outras, mas essa aqui eu acho que é mais profunda, que ele fala assim: seus filhos não são seus filhos, eles são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Isso traz muito uma visão do Gibran também da espiritualidade como algo, uma energia impessoal que chega e traz os filhos, e você não, você na verdade você está recebendo um filho, né? Você tá dando casa e comida para ele, mas você não pode fazer ele ao seu pensamento, né? Você não pode impor o seu pensamento a ele, porque ele vem da mansão do amanhã, como ele fala no livro. Também para muitos espiritualistas esse livro é um livro de cabeceira, né? É um livro que muita gente costuma ler assim uma vez por ano, pelo menos. Então, para quem está interessado em poesia mística, realmente esse aqui é muito indicado. A gente vai para o 8º, que é a Ética de Benedito Spinoza, tá? Ele tem essa grafia aqui, né, Spinoza, e depois, como ele foi excomungado do judaísmo, ele mesmo escolheu um nome mais latino, mais português, e eu prefiro chamar ele como o nome que ele terminou a vida, não o nome como ele iniciou a vida, porque aqui ele não tinha sido excomungado ainda, né? Depois que ele foi excomungado, ele passou a se chamar Spinoza com E. Bom, esse aqui é um dos livros mais importantes assim para quem considera a visão panteísta do cosmos ou do próprio Deus, né? Ou seja, panteísmo não é um Deus pessoal, mas é alguma coisa que está na natureza e que transcende a natureza, e que pode ser só a natureza também, mas é lógico que quando você vai se aproximando do sagrado, você tem algo que transcende o que a gente conhece, e é um mistério. E aqui ele trata disso de forma totalmente lógica, tanto é que o nome do livro, na verdade, é Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras, né? Então ele traz uma série de axiomas lógicos, é uma leitura não muito simples, mas é muito proveitosa. E ele tem uma frase-chave que é: uma substância não pode gerar a si mesma. Ou seja, se tudo que existe veio de uma substância só, única, e ela não pode ter dependido de nenhuma outra, significa que a gente está dentro dessa substância até hoje. Até hoje a gente navega em Deus. Então, entre essa câmera e eu, tem Deus. E entre o meu olho e a minha alma, ou o que quer que seja que tem aqui dentro, também está Deus. Então, Deus está à nossa volta, e essa é a substância, é o próprio espaço-tempo, né, pela ciência. Ou seja, desde o início do Big Bang, esse espaço-tempo vem se expandindo, tudo isso é uma substância. Não existe nada fora da substância. Porque se existisse, não seria a substância única, né? Porque ela dependeria de alguma outra coisa. Então, como uma substância não pode gerar a si mesma, tudo o que existe faz parte dessa substância, tá? Essa visão panteísta de Deus, que eu já falei também no vídeo para o canal Conhecimento da Humanidade, né? O Tudo e o Nada, lá eu explico bem melhor, mas ela também é uma visão que influenciou muitos cientistas, inclusive o Albert Einstein, tá? Esse foi o 8º, vamos passar para o 7º, que é o Evangelho de Tomé. Eu cheguei a publicar a tradução no Clube de Autores, né? É o primeiro aqui que eu trago impresso, não vão ter outros. Aqui no caso são os Evangelhos de Tomé e Maria, só que o de Maria ele também está meio faltando muitos pedaços, e o de Tomé está mais inteiro. O que são esses evangelhos? São evangelhos considerados apócrifos, certo? Que quer dizer que eles não foram incluídos no Novo Testamento bíblico. Só que muitos deles são da mesma época dos testamentos, dos quatro evangelhos que estão na Bíblia. Inclusive esse daqui parece muito com o Evangelho de João. A principal diferença para o Evangelho de João é que não tem a crucificação. Porque os gnósticos, inclusive, eles estavam mais preocupados em entender os ensinamentos de Jesus, ou seja, na sua sabedoria, do que nos seus milagres, se ele foi crucificado ou deixou de ser crucificado. Então, para os gnósticos daquela época, Jesus não era importante porque foi crucificado, nem porque ressuscitou, nem porque andou em cima das águas. Ele era importante pela sabedoria que ele trazia. Tá? E era isso que importava, e por isso que nesse livro aqui não chega a ter a crucificação, se é que ela existiu, né? Pode ser que muita gente não acredita nem que Jesus existiu, imagina se vai acreditar na crucificação. Mas eu creio que, na verdade, esses evangelhos foram achados em 1945, lá no Oriente Médio, em Nag Hammadi, enterrados em vasos no deserto, né? Então eles são meio que bastante prova de que existiu algum Jesus, na verdade, né? Porque se depois de todo esse tempo, em 1945, quase 2000 anos depois, né, dele passar pela Terra, ainda se encontra texto daquela época sobre ele, então significa que se alguém editou alguma coisa,
Foi mais o pessoal lá do Constantino, né, que editou alguma coisa, escolheu quais eram os evangelhos oficiais, e de repente esse aqui não foi tão editado, não sei, é uma possibilidade. A frase-chave que eu trago dele é: o reino, que seria o reino de Deus, se encontra espalhado pela terra, mas os homens não o veem. Inclusive isso tem uma ligação com a substância de Spinoza, aquilo que eu estava falando, tudo em nossa volta é sagrado. Então, basta a gente olhar para as coisas e perceber as coisas, né? Na pedra, na madeira, na terra, no ar, em todos os lugares, né? nas matas, que tudo é sagrado, né? Então, quando você olha com olhos para ver, você acaba achando o reino de Deus à sua volta. Esse foi o sétimo. Agora vamos para o sexto. Esse aqui deve ser conhecido de muita gente, que é o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Tá? Bom, não vou entrar em detalhes sobre o Espiritismo, talvez eu faça um vídeo sobre o Espiritismo mais tarde, mas vou trazer logo a frase-chave, que eu acho que é bem importante, que Kardec um dia falou assim: não se faz experimentos com espíritos como se faz experimentos com uma pilha voltaica. E é verdade, porque, por exemplo, esse livro aqui ele foi ditado por 3 ou 4 médias adolescentes. Tá? Então, elas que incorporavam ou escreviam as coisas, acho que até incorporavam mesmo os espíritos, Kardec perguntava a elas e elas respondiam com a voz dos espíritos. Né? Então, se a gente não vai acreditar que existem espíritos, que é respeitável, lógico, né? Porque não está comprovado mesmo, só que não foi Kardec que escreveu essas respostas, foram 4 adolescentes. Do dia que elas tiraram essas respostas, aí é um grande mistério. Será que não é um espírito, mas é alguma inconsciente coletivo da humanidade? Não sei, enfim. De qualquer forma, tem muitas respostas interessantíssimas nesse livro, né, para as perguntas de Kardec, e ele mesmo comentou, né, e ninguém pode negar que ele não teve uma abordagem científica da coisa, porque ele era um professor, né, ele era um cara de ciências, e ele realmente teve uma abordagem científica, né. E ele explicava muito bem que não eram pilhas voltaicas, não é um objeto que você está tratando, você está tratando de um outro ser, um ser com inteligência, um ser pensante. Então essas coisas são muito difíceis de serem replicadas, porque você pode conversar com uma pessoa hoje e amanhã ela pode responder coisas diferentes, ou pode ser um outro espírito que está lá, ou se for o caso de alguma loucura da cabeça das meninas adolescentes, vai saber de onde que isso está vindo, né? Então a gente não tem como saber. O que importa é a mensagem e não se existe ou deixa de existir, tá? Então a gente vai chegar aqui no quinto. O quinto são os discursos de Epicteto, ou diatribes, né? Epicteto foi um grande filósofo estoico. Eu cheguei a publicar uma tradução na Amazon, aqui eu trago o Kindle já com a capa, é o Manual para a Vida. Que além do diatribes, que é manual, teve o Enchiridion. O diatribes são os discursos de Epicteto e o Enchiridion é o manual. O Enchiridion, que é o manual, que é esse aqui, ele é tipo um resumo dos discursos. Mas como um resumo, ele vai direto ao ponto e traz as coisas mais importantes para vocês refletirem. Então não deixa de ser um belo livro de introdução ao pensamento de Epicteto e do estoicismo em si. Para aprofundar mais, eu recomendo Epicteto e a Sabedoria Estoica, do Jean-Joël Dureau, que é das leituras filosóficas das edições Loyola. Isso aqui você acha em livraria, aquele outro ali você acha na Amazon em e-book. Tá? A frase-chave dos discursos de Epicteto, para mim, são essa aqui: as coisas se dividem em duas, as que dependem de nós e as que não dependem de nós. Aí um exemplo: o que se pensa de alguma coisa, ou a sua opinião sobre alguém ou alguma coisa, por exemplo, é o que depende de nós, é o que depende de você. Já a opinião dos outros sobre você, aí já não depende de você. Então, é uma forma de você lidar com a vida muito mais trabalhando na sua reação aos eventos que acontecem do que aos eventos em si, né? Então, nada é intrinsecamente ruim se você consegue absorver aquilo sem achar aquilo tão ruim. Quer dizer, lógico que algumas coisas são infortúnios, são doenças, são coisas assim. Mas se você consegue lidar com aquilo de forma equilibrada, você consegue sobrepujar aquilo e seguir em frente sem ser tão afetado, né? Muita gente entende essa calma estoica como uma passividade total, mas não é, muito pelo contrário. Você tem que estar trabalhando a sua cabeça todo momento para não se afligir tanto com as coisas da vida. Quer dizer, você mantém a tranquilidade, mas manter a tranquilidade não é uma coisa passiva, é uma coisa ativa. Você fica trabalhando em você mesmo, tudo que está acontecendo na sua vida, para alcançar essa tranquilidade. Não adianta você ficar parado achando que nada vai te afetar, que afeta. O que importa é como você reage às coisas. Tá? Agora vamos para o número 4, está chegando perto do final,
que é o Kybalion. Tá, o Kybalion que eu também traduzi do original em inglês, está publicado pelo Clube de Autores, essa aqui é a minha tradução. Tá? E na verdade o Kybalion, ele é uma sabedoria hermética, né, do hermetismo, de Hermes Trismegisto, que provavelmente veio da Grécia Antiga, mas tem chance também de ter vindo do Egito Antigo. De qualquer forma, oficialmente, né, os registros mais antigos que tem são da Grécia Antiga. E o que acontece nesse livro aqui? São anônimos, né, que escreveram ele em 1908 e foi publicado numa loja maçônica lá nos Estados Unidos. E eles trazem alguns trechos do Kybalion antigo e comentam. Então esse Kybalion aqui, na verdade, não é o original, porque o original meio que se perdeu com o tempo. Mas eles trazem alguns trechos do Kybalion original e trazem os comentários deles. Tá? Então algumas frases-chave aqui são as leis herméticas, né, que muita gente deve conhecer, algumas delas, não todas. Né? O que está em cima é como o que está embaixo, tudo vibra e nada está parado, o todo é mental, né? Essa visão do todo como mente, né, que eu também falo naquele vídeo do conhecimento da humanidade, o todo e o nada, também tem ligação com a substância de Spinoza, só que nesse caso ela é substância pensante, né? Então o próprio universo seria uma mente pensante, uma substância única, e a gente faz parte da imaginação de Deus, pensando dessa maneira. Então esse livro aqui é muito importante para qualquer pessoa que quer adentrar mais profundamente no ocultismo, né, nas práticas mágicas. Para quem não sabe o que é magia exatamente, eu tenho um vídeo aqui no canal que chama Xamanismo, Arte e Magia, que eu indico para vocês verem que magia não é uma coisa tão assim do outro mundo como muita gente imagina. Tá? E também outra coisa que eu ia falar sobre esse livro é que tudo indica que esses 3 iniciados que publicaram ele, que são 3 pessoas anônimas, se é que são 3, né? Recentemente a própria editora Pensamento publicou uma versão desse livro com a capa, já falava que na verdade era William Atkinson que escrevia em nome dos 3 iniciados, né? Que era um cara da teosofia lá daquela época. Só que eu acho um pouco errado usar só o Atkinson como autor, porque muito provavelmente não foi só ele. Então, pelo menos a Mabel Collins deve ter participado. Para quem conhece teosofia, deve conhecer tanto o Atkinson quanto a Mabel Collins. E a Mabel Collins tem muito mais profundidade nos próprios textos dela, como A Luz sobre o Caminho, que é muito conhecido, está sendo comentado agora no canal da Nova Acrópole, né, pela professora Lúcia Helena. E o Atkinson não tem livros tão profundos, então, assim, eu acho que é meio injusto você colocar só no nome do Atkinson. No mínimo você teria que botar junto a Mabel Collins e talvez alguns outros daquela época. Então, na verdade, a gente não sabe, né? Na verdade, a gente não sabe. Mas vamos prosseguir, esse foi o 4, agora a gente vai para o 3º, que é Fédon, ou da Alma. Esse é clássico, tá? É a porta de entrada de muita gente na filosofia, que eu recomendo muito que seja, porque é uma literatura muito acessível, né? É fácil de ler, digamos assim. E aqui saiu muito nos Pensadores, né? Que é um texto de Platão, falando sobre Sócrates. E nesse caso aqui seria o último da lista. Não é um texto muito grande, você pode ver que como o livro não é muito grosso, ele é o último da lista, então dá para ler rapidinho. O mais importante desse livro, Fédon da Alma, além de explicar, né, de Platão explicar a visão que Sócrates tinha da alma, depois que Platão acabou acompanhando, é que narra a própria morte de Sócrates. Né? Sócrates foi condenado à morte por ingestão de veneno por uma acusação de ateísmo e de incitação da juventude de Atenas. E foi uma acusação democrática, né? Foram os cidadãos de Atenas que tinham direito a voto e a julgamentos que decidiram punir Sócrates. Na verdade, eles esperavam que ele fosse banido, né? Que ele aceitasse só ser banido, mas ele preferiu realmente ficar e defender a filosofia dele até o fim, né? E aí ele ingeriu o veneno. E ele, assim como outros grandes sábios da história, como Sêneca, que também foi condenado pelo Nero, né, à morte, e também teve uma morte muito tranquila, apesar de estar sido condenado à morte, né, ele morreu tranquilamente. E, pelo que é narrado aqui, Sócrates também morreu muito tranquilamente. Então a frase-chave que eu trago é a última coisa que ele disse. Ele já tinha bebido o veneno, já tinha sentado, né, a perna dele já estava esfriando, não tinha mais movimento na perna. Então ele tinha alguns segundos de vida. A última coisa que ele falou para os discípulos dele, dentre eles Platão, que estava ali perto, né, que viu a cena pessoalmente, ele falou assim: Critão, um dos discípulos dele, devemos um galo a Asclépio. Não se esqueça de saldar essa dívida.
Ou seja, até o último momento ele estava pensando em saldar uma dívida, quer dizer, não é uma reação de uma pessoa que está desesperada com a morte. Então, você pode não acreditar em vida após a morte, mas o próprio Sócrates acreditava muito nisso, e ele provou que pelo menos a crença dele fez ele ficar tranquilo até o último momento da vida dele. Se é que ele vai para um caminho melhor ou não, ele mesmo falava assim, se é que eu vou para um caminho melhor ou não, só os deuses podem dizer, eu não sei. Tá? Mas ele estava tranquilo de que ele cumpriu a missão dele na Terra, e foi assim que aconteceu. Agora vamos para número 2, o Tao Te Ching, que é um clássico do Oriente, né? Que foi o texto que fundou o próprio taoísmo, né? Ele foi escrito por um sábio chamado Lao Tse, que ele estava se movimentando de uma região para outra da China, e um guarda pediu para ele escrever alguma coisa, e ele escreveu umas folhas de bambu todo o Tao Te Ching, que não é um livro muito grosso também. Bom, pelo menos a lenda que diz que foi assim que foi escrito, e depois ele sumiu, ninguém nunca mais ouviu falar dele. Mas pode ser que o próprio Lao Tse seja uma alcunha, um apelido para várias pessoas que escreveram em nome dele. Tá? De qualquer forma, mais uma vez, o importante é a mensagem, e não exatamente se existiu ou não aquela pessoa e tal, né? E essa aqui é a minha tradução do James Ledge, né? O James Ledge traduziu do original para o inglês, e eu traduzi do inglês do James Ledge para o português, também consultando a tradução do Aleister Crowley, tá? Que o Aleister Crowley também traduziu com a ajuda de um amigo chinês, né? Então, como o Crowley tem um impacto forte no ocultismo, na espiritualidade, ele tinha não, nem tudo eu concordei com ele, mas ele tinha algumas avaliações assim dos textos que eu achei muito pertinentes, e aquilo me influenciou também para trazer um pouquinho para essa tradução, tá? De qualquer forma, se você não quer uma tradução do inglês para o português, que é direto do original, eu recomendo muito essa daqui, que você acha nas livrarias hoje em dia, pela editora Mantra, que ela é bilíngue, chinês-português. Inclusive, quando você abre nos versos, você tem de um lado o chinês e aqui o português. Então essa aqui é realmente do original, não tem como negar. E é uma visão oriental da coisa, né? Quer dizer, aqui é um chinês traduzindo do chinês, então ele tem uma visão mais oriental. Eu acho importante, nesse livro, vocês terem mais de uma tradução, de preferência uma tradução oriental e uma ocidental, porque como ele foi escrito há muito tempo e num chinês antigo, que é de difícil interpretação mesmo para os chineses atuais, então toda a tradução do Tao Te Ching, na verdade, é uma reinterpretação, né? Não tem como você negar, assim, não é uma coisa como traduzir um livro de 100, 200 anos atrás, nem de 1000 anos atrás. É um chinês antigo que ele já mudou muito a forma de se escrever chinês, então mesmo para o chinês atual já é uma reinterpretação. Então eu recomendo vocês terem pelo menos umas 3 traduções que vale muito a pena, que é muito importante. Eu vou trazer aqui a frase-chave do livro. Deixemos que as rodas percorram os velhos sulcos na estrada. Ou seja, muita gente já passou na estrada com as rodas, né, antigas, então você não vai querer desviar desses seixos na estrada. É muito mais fácil seguir por onde as pessoas já seguiram. É lógico que também com um certo discernimento para você ver se o cara foi para um abismo com a carroça dele, você vai desviar. Mas se você está numa estrada normal, seguindo reto, por que você não vai seguir os velhos sulcos na estrada, né? Por que você não vai aprender com quem já passou aqui pela terra antes de você? E o Tao Te Ching é o maior exemplo disso, você aprende com os antigos. Continuando, devemos cegar nossas adagas, desfazer os nós e diminuir o brilho para que nos harmonizemos com a escuridão alheia. O Tao Te Ching, ele fala muito de você se harmonizar com a natureza. Então ele vence os conflitos, ele vence as batalhas pela harmonização, pelo entendimento de que tudo tem 2 lados, tudo tem 2 polos. Então, por exemplo, se você chamar um taoísta para um conflito político, ele vai deixar a esquerda e a direita se digladiar e se matar, e ele vai permanecer só observando. Entendeu? Ele vai observar o que pode ser produzido, o que pode surgir de produtivo daquele conflito, né? Aquela história de pedras que se lascam, você bate uma pedra na outra, mas não tiram um pedaço uma da outra, elas produzem novas faíscas. Então é dos opostos que você encontra novos caminhos para o conciliamento e o entendimento geral. Então o Tao Te Ching também, de certa forma, é um livro político, porque ele fala um pouco de política, mas ele fala nesse sentido, não é política como política, mas política como ponto de encontro, né? Os pontos em comum
Isso é a política, na verdade, né? A gente, quando tem um país, um mundo muito dividido, muito polarizado, a gente não consegue avançar, né? Então é sempre importante a gente ter os pontos de entendimento, né? Porque, na verdade, é uma sociedade que tem que viver junto, então a gente tem que encontrar esses pontos de entendimento. E o taoísmo trabalha muito nisso, né? Então agora vamos para a última, número 1, tá? Para mim é o maior livro que eu já li na vida, que é o Bhagavad Gita, e que não à toa também traduzi, tá? Também está publicado aqui no Clube de Autores. E eu traduzi da versão do Sir Edwin Arnold, foi um dos primeiros ingleses a traduzir do original, tá? E é a versão usada na Bhagavad Gita Society lá nos Estados Unidos. Vocês vão ter muitas outras versões aí nas livrarias também. Então, se vocês quiserem, tem também na Amazon. Inclusive, todos esses livros que eu estou trazendo aqui do Clube de Autores, tá? Todos eles têm na Amazon por R$2 também. Aqui eu estou trazendo as versões impressas. A não ser o do Epicteto lá, que eu mostrei no Kindle mesmo, porque aqui ele só tem em e-book, tá? Frase-chave que eu vou trazer, inclusive está até aqui na capa, que eu botei aqui na capa, né? É assim: aqueles que me percebem em tudo e contemplam a tudo em mim, não estão separados de mim e eu não estou separado deles. É considerado o melhor yogi, ou seja, aquele que melhor trilha o caminho espiritual, aquele que considera todos os seres como a si mesmo e que sente as dores e as alegrias dos demais como as suas próprias, ó Arjuna. Isso aqui é Krishna, né, que era o cocheiro de Arjuna, que era o príncipe dos Pandavas. E ele, ao mesmo tempo que ele era cocheiro da carruagem do príncipe dos Pandavas, ele era o eu sou, o Deus que é tudo, né? E que é tanto pessoal quanto impessoal, tanto substância quanto cosmos, quanto natureza, quanto tudo que você pode imaginar, é o Krishna. E é interessante a gente parar para pensar, porque na verdade na história Arjuna é a gente mesmo, né? A gente, no nosso caminho de conhecer a nós mesmos, porque quando Krishna fala que eu sou, né? Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, tem até a música do Raul Seixas, escrita pelo Paulo Coelho, que são trechos desse livro. E ele também é o próprio Arjuna, né? Então ele faz parte de tudo. E aí você pensar assim que ele é o cocheiro de Arjuna, ou seja, ele conduz a nós mesmos, né? E nós estamos sempre navegando por ele, sempre cavalgando por Deus, né? Que seria Krishna. Então, bom, tem muito mais que eu posso falar sobre Bhagavad Gita em outros momentos, né? Não vou me ater muito aqui porque é um vídeo só com os 10 melhores livros sagrados, não dá para entrar em muito detalhe, senão ficar um vídeo muito longo. Antes de ir embora, eu queria lembrar que acabou de sair também o último volume do livro da reflexão, que é uma coletânea dos melhores textos do meu blog, Textos para Reflexão, que já tem quase 12 anos, então tem bastante coisa boa. Esse último é o quarto e último volume, chama A Medida de Todas as Coisas, já está disponível lá no blog, no site raph.com.br/tpr, que são as edições de texto para reflexão. Vai estar os links aqui embaixo também. Então dá para baixar lá em várias versões, inclusive em PDF, em EPUB, em MOB, que você pode usar no seu Kindle. E na Amazon, os 3 primeiros já estão gratuitos e o quarto demora um pouquinho para ficar gratuito, mas daqui a pouco está gratuito também. E na Kobo tem também todos eles gratuitos, tá? O primeiro é Amar e Perder, o segundo é A Roda dos Deuses, o terceiro é As Lições da Ciência e agora o quarto e último, A Medida de Todas as Coisas, onde eu falo de filosofia e de algumas questões do nosso mundo atual, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da minha lista, da minha humilde lista dos 10 melhores livros sagrados, na minha opinião, e até a próxima. Um beijo.